Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, como está aí na televisão, nós vamos desfrutar sobre essas instruções que Paulo deu a Timóteo, né? Paulo deu a Timóteo algumas exortações. É o tema do alimento diário essa semana, né? Bom ministro de Cristo. E dentro desse tema, a semana toda é tirada desses versículos que nós lemos. Então, na verdade, são versículos, instruções a Timóteo para que Timóteo fosse de fato um bom ministro de Cristo, né? Timóteo estava à frente ali da igreja e ele era um jovem. Então, como jovem, ele enfrentava muitas dificuldades, muitas barreiras, e o apóstolo Paulo escreveu encorajando Timóteo uma vez, depois escreveu encorajando mais outra vez. Amém. Porque ele precisava de uma pessoa encorajando, uma vez que ele estava sofrendo ali naquela igreja. Então hoje nós vamos desfrutar sobre essas recomendações e vamos aplicar a nossa vida, né? Amém. Versículo 6 diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Amém? Amém. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então o apóstolo Paulo aqui, né, ele vem falando ali no contexto que devia expor esses ensinamentos aos irmãos. E uma vez que Timóteo pudesse expor esses ensinamentos, né, ele estaria sendo um bom ministro de Cristo. Amém. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Irmãos, nós precisamos estar alimentados com as palavras da fé. Isso é realmente muito importante, né? Jamile desfrutou do tema da conferência, de uma das mensagens. A fé objetiva é todo o conhecimento da Bíblia, né? Todas as verdades da Bíblia, todos os ensinamentos. Então, o conhecimento que nós temos da Bíblia, isso é a fé objetiva. Sim. Quando a Bíblia diz que nós combatemos por fé, né? Ali mostra que você está defendendo a verdade do Evangelho. Mas uma vez que você vai se alimentando, comendo dessas palavras, essa palavra que está fora de você, ela vai entrar em você. Nós temos aqui a Bíblia, 66 livros, né? Aqui está fora de mim, está na Bíblia, né? Está no livro. Sim. Mas essas palavras que estão aqui, elas podem ficar dentro de mim. Como? Quando eu estou me alimentando dela, né? O café da manhã, você compra lá o pão na padaria. Sim. Aquele pão está fora de você. Mas você vai aprontar, botar manteiga, né? Outros negócios aí. E aí depois você vai, come. Quando você come, o pão entrou dentro de você, né? E alimento, né? Triturado ali. Não é do mesmo um pão inteiro, né? Mas você vai mastigando e o pão, os nutrientes entrou dentro de você. Assim, a palavra está aqui, está na Bíblia. Mas quando nós lemos e nós desfrutamos, né? Nós estamos mastigando, né? Nós estamos mastigando. Você desfruta, eu entendi isso, aquilo, isso é maravilhoso. Aí está mastigando e de repente aquela palavra vai entrar dentro de você e se torna agora de fé objetiva para fé subjetiva. Né? Você agora realmente vai desenvolver uma confiança, vai desenvolver um conhecimento naquela palavra e você pode andar e viver por meio dela. Essa palavra vai poder te guiar, né? Não, eu creio que meu Deus é fiel porque a palavra dele diz isso e aquilo. Eu creio que Deus vai me salvar porque a palavra... Então você toma a palavra como a sua regra de fé. Irmãos, não é só conhecimento, não é só estudar a Bíblia para conhecer. Porque isso, alguns ateus sabem, algumas pessoas que, né, não têm um viver santo também sabem, né, mais do que nós ainda. Então, o conhecer por conhecer não é suficiente, mas nós precisamos, além de conhecer, né, praticar e torná-la para dentro do nosso viver, né? Então, quando eu conheço, a Bíblia diz assim, não mintais uns aos outros. Pronto, eu conheço. E aí, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu li aqui, não mintais uns aos outros. Eu chego ali na esquina e conto uma mentira. Não entrou a palavra não entrou, né? A palavra está fora de mim. Entrou, como diz aqui, entrou nesse ouvido e saiu no outro. Eu não estou praticando a palavra. Amais uns aos outros. Mas eu estou desejando mal às pessoas. É bom que morra, é bom que aconteça isso.
Eu não estou praticando a palavra, né? Negar a vida da alma. Às vezes a gente acha que praticar a palavra é só em um item, é só em um aspecto, mas não é. Tudo que está na Bíblia e que for praticável, nós precisamos colocar na nossa vida, né? E são muitas coisas. E dificilmente nós vamos conseguir praticá-las todas, mas o que estiver ao nosso alcance, nós precisamos realmente nos esforçar e pedir graça ao Senhor para que por meio dele nós venhamos a praticar. Amém. Então nós precisamos estar alimentados com a palavra. Acho que é 1 Pedro 2, diz que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite da palavra, para que por ela nos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Então você se converteu ao Senhor, você é um bebê, né? E você precisa de leite. E esse leite você encontra na palavra. Amém. Então, se uma pessoa não se alimentar, ela vai realmente ter uma deficiência no seu crescimento. E vai ficar uma pessoa sem base, porque a palavra é a base. Amém. Então você vai ficar, pode ser jogado de ventos e doutrinas, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando, fulana diz que se converteu ao Senhor, mas ela quer ficar ali e quer ficar naquele outro lugar, adorando imagem de escultura e tal, né? Então, se essa pessoa não tiver uma base firme na palavra do Senhor, ela não vai aprender e ter conhecimento dos perigos da idolatria, né? Então, nós precisamos de fato nos alimentar, comer da palavra, né? O que nós não sabemos, entrar em comunhão com os irmãos, né? Para que nós desenvolvamos uma base e assim nós não sejamos enganados pelos ventos de doutrinas, né? Pelas heresias. Então, quem não lê a Bíblia, ela pode ser facilmente enganada. Mas o pregador falou. Tem tantos falsos profetas, né? Que falam coisas que não são saudáveis, que não são puras. Então, se eu não leio a Bíblia, ele diz, mas fulano falou. Mas o que fulano falou está de acordo com a Bíblia? Se não estiver, eu vou ser conduzido erroneamente. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia, nos alimentar dessa palavra. Como o Ricardo contou o testemunho dele algumas semanas atrás, né? É essencial nós conhecermos a Bíblia e nós lermos para que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Dentro da Bíblia nós vamos conhecer a vontade de Deus, né? Vamos ver as experiências dos apóstolos, dos profetas, e isso vai servir para o nosso viver, né? Nós vamos ser encorajados, vamos ser fortalecidos. Quem não tem a prática precisa se esforçar, né? Para adquirir essa disciplina. Se você não está acostumado, no início realmente é difícil, mas na medida que você for saboreando, né? Você vai experimentando, com uma leitura muito agradável. Amém. Vai dar sempre a vontade de quero mais, né? Senhor Jesus. O 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, irmãos, lá na igreja em Éfeso, né, estava tendo esse problema. O apóstolo Paulo deixou Timóteo para que eles não se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim. Fábulas são histórias imaginárias, né? Alguns contos, algumas histórias imaginárias que o homem desenvolvia. E naquela época eles poderiam imaginar, né, fazer muitas histórias, e alguns poderiam parar de ler a Bíblia, de ouvir a palavra da Bíblia, para estar se ocupando com fábulas. Além do Pentateuco, existiam alguns livros, né, que hoje são chamados livros apócrifos, que não foram confirmados porque eles contradizem com alguns livros da Bíblia, mas algumas pessoas se ocupavam com esses outros livros, né, que contavam algumas histórias que às vezes não eram correspondentes ao original da vontade de Deus e aos outros livros. Então alguns se ocupavam com fábulas e genealogias sem fim, e isso às vezes, né, não trabalhava a palavra de Deus, né, não trabalhava realmente o que Deus queria, porque desenvolvia demais a imaginação e às vezes não focava na vida, né, não focava na verdade, era só para aguçar a curiosidade, mas eu quero conhecer, né, mas não tinha nenhum proveito, nenhum resultado na sua vida. Então, alguns ali se ocupavam com fábulas profanas, com velhas caducas, né? Senhor Jesus. Mas qual foi o conselho? Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso,
mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Então, irmãos, nós precisamos exercitar-nos pessoalmente na piedade. Piedade é parecer-se com Deus, é expressar Deus. Então, no meu viver, eu preciso fazer esse exercício. Nós nos preocupamos com o corpo, né? Nós nos preocupamos com o corpo. Eu tenho que fazer uma caminhada. Eu não posso comer gordura, eu não posso comer açúcar, não posso comer sal. O nosso corpo, claro que é templo do Espírito Santo, né? E precisamos nos preocupar. Porém, o nosso espírito, muitas vezes, ele é deixado de lado, né? E aqui diz, exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos exercitar o nosso espírito, né? No nosso dia a dia, eu preciso estar invocando o nome do Senhor. Às vezes nós sabemos e não praticamos. Às vezes só invocamos quando algo ruim acontece, né? Aí você está em sua casa, invoca, a pessoa já fica preocupada. O que foi? Aconteceu o quê? Por que isso, né? É porque já colocou na cabeça que só invoca quando algo ruim acontece. Isso não pode ser a nossa prática. Então, uma frase que diz, né? Se você só busca Deus no momento da dificuldade, Deus é tão bom que vai permitir que você, né, passe por dificuldade para estar na presença dele. Então vamos nos examinar, né? Eu só me apego firmemente com Deus quando eu estou passando por tribulação. Deus me ama o suficiente para me deixar na tribulação, para me apegar com Ele, né? Mas se no momento de prazer, no momento de alegria, eu também estou lá agradecendo, gratidão a Deus, né? Então Deus já vê que meu coração realmente está nele, independentemente de estar numa dificuldade ou estar num momento feliz. Então, irmãos, nós precisamos realmente exercitarmos na piedade, exercitar o nosso espírito, invocando o nome do Senhor Jesus, lendo a Bíblia, a palavra, ouvindo mensagens, pregações, cantando louvores, né? Porque isso é importante para alimentar o nosso espírito. Aí nós vamos ficar com o espírito forte, vamos ficar com um bom depósito da palavra. E não vamos ser enganados, né? Nós não vamos ser enganados. Quando alguém falar algo para você, não, a Bíblia não confirma isso. Eu não posso fazer isso porque a Bíblia realmente condena. A Bíblia diz assim, vamos citar um exemplo, né? Não, mas conta essa mentirinha. Não, a Bíblia diz, os mentirosos não vão herdar o reino dos céus, né? Não, mas só a Bíblia diz. Então você vai ter uma base, uma resposta para tudo, e pelo fato de estar exercitado. Quem se exercita vai ficar forte, né? O cara entra na academia e começa a malhar, de repente o braço começa a ficar mais duro, né? Porque está se exercitando, né? As irmãs aqui faziam a zumba, de repente o sistema cardiorrespiratório fica mais forte, já consegue correr sem cansar, porque quem se exercita fica forte. Quem não se exercita não aguenta subir uma escada, já está ofegante, né? Rapaz, quase morro subindo essa escada, porque não se exercita. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Se eu não me exercitar, eu vou ficar sempre fraco espiritualmente, sem saber de nada, cabisbaixo, né? O Satanás joga a seta, eu caio, por quê? Eu não estou me exercitando. Mas espiritualmente, se eu todo dia faço meu exercício espiritual, eu vou ficar forte espiritualmente. E eu não vou ficar caindo toda hora, porque eu estou me alimentando, eu estou forte, né? Isso é muito importante, irmãos. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Senhor Jesus, vamos colocar nossa esperança no Deus vivo. É uma esperança que não vai, como é a palavra? Não vai falhar, né? Não vai falhar, obrigado. É uma esperança que não vai falhar. Então coloquemos nossa esperança no Deus vivo. Senhor Jesus, Salvador de todos. Nós estamos aqui quinta-feira, não foi? Na reunião de oração, que Deus, ele, 1 Coríntios 10, 2 Coríntios 1:10, diz que Deus nos livrou, né? Se referindo ao nosso espírito. Quando você recebe o Senhor, o seu espírito está salvo, nos livrará
se referindo ao nosso corpo mortal, que de corruptível vai se tornar incorruptível. Lá na Jerusalém, na nova eternidade, o nosso corpo vai se tornar imortal, corpo glorioso, incorruptível, né? Então você não vai morrer, o seu corpo vai ser outro, né? Vai ser imortal. Talvez seja como o corpo do Senhor quando ressuscitou, né? Então é um novo corpo, porque esse corpo aqui, ele celestial, ele envelhece, ele fica doente, né? Ele é corruptível. Embora o nosso homem interior se renove, o nosso homem exterior, né? Ele se corrompe, ele se envelhece realmente por conta disso. Chega uma idade, vai ficando crocante, né? Como o irmão Ezra fala, né? Você se abaixa, eu não estou tão novo, eu já sou crocante nos seus irmãos aqui, né? Mas por quê? Porque o corpo realmente vai envelhecendo, as capacidades também vão enfraquecendo, vai ficando velhinho, não escuta direito, não enxerga direito, para caminhar devagarzinho, o corpo é fraco, é corruptível. Mas naquele dia o nosso corpo vai ser um corpo glorioso. Aleluia. Como é que vai viver a eternidade com esse corpo aqui? Não tem como, sim, né? Tem como. Aqui no máximo é 100 anos, 100 e poucos anos, né? Então não tem como. E ali diz também que continuará a nos livrar. Esse continuará a livrar-nos se refere à salvação da nossa alma. De fato precisa, né? Nós precisamos cooperar com o Senhor para que a alma seja salva. Porque Deus, Ele quer nos salvar, mas nós também precisamos dar lugar a Deus, né? Se não dar lugar a Deus, vai atrasar bastante o processo, né? Senhor Jesus. Ó Senhor. Amém. Ninguém, qual? 11. Ordena e ensina estas coisas. Olha como o apóstolo Paulo falou: Timóteo, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão na onde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Senhor Jesus. Aí a gente olha para nós, ó Senhor, padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como eu preciso mais do Senhor, né? Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, tornar-nos padrões dos irmãos, né? Não que nós queiramos ser vistos pelos irmãos, né? Mas à medida que você se entrega a Deus e você busca intensamente, aquelas pessoas que estão chegando, elas podem se espelhar em você, né? Porque está próximo e é a referência, né, que a pessoa tem. Jamais nós podemos idolatrar um ser humano, né? Pode ser o irmão Ezra, Pedro Dong, eles são nossos irmãos. Nós precisamos de fato acompanhar a palavra profética, né? Somos muito ajudados, mas são seres humanos. O apóstolo Pedro, quando alguém queria se ajoelhar, ele não permitia, né? Nós somos seres humanos igual a vocês. O apóstolo Paulo são exemplos da Bíblia. Então nós podemos ser referências ou podemos ter referências, mas sem jamais colocar o homem, né, como se fosse um Deus, né? Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então sempre arremetendo para Cristo, né? Sempre levando para Cristo. Não é discípulos para nós mesmos, mas é para seguir o Senhor. Então precisamos nos tornar padrão no procedimento, na palavra, na pureza, na fé, no amor. A palavra que nós falamos hoje, eu achei isso tão importante, até no Instagram da Igreja em Fátima, eu postei essa frase, né, do irmão André Dong. Ele mostra isso: o ministro, ele vive daquilo que ministra, né? O procedimento tem que acompanhar a palavra, e a palavra o procedimento. Então, eu tenho muito temor, né? Tem coisas que eu não me sinto à vontade de desfrutar, porque eu não estou, né, praticando. Oh, glória, é mistério, né, cara? Porque eu não estou praticando, ou preciso praticar mais, né? Então, isso realmente, se a pessoa vê, olha, eu estou falando de procedimento, Jefinho está ali falando de procedimento, mas na rua eu não vejo esse procedimento. Ele faz isso, ele faz aquilo. Então, a minha palavra não vai ter peso, mas vai ser motivo de um julgamento por parte dos irmãos, né? Então, é complicado, irmãos. Mas, é claro, a gente é ser humano e a gente não pratica tudo, né? A gente não alcança tudo. Tem coisas que nós falamos que é como meta de nós alcançarmos, né? E nem por isso, às vezes, podemos deixar de falar aquilo que o Senhor quer que falemos. Mas
à medida que nós podemos nos apossar dessa conduta, nós precisamos nos esforçar, né? Verdade. Para que tenhamos juntos, né, a palavra e o procedimento. Se eu falo, a Bíblia diz não minta, eu preciso me policiar para não mentir, né? A Bíblia diz ajudar o próximo, eu preciso ajudar o próximo. Para que não seja só palavras, só como um símbolo que soa, que retine, né? Você só produz o barulho, mas né? Nada de produzir, né? Então realmente nós precisamos ser padrão no procedimento, na palavra, se alimentar da palavra, né? No amor. Então ter mais de Deus que amor, a expressão de Deus é o amor. Amém. Quanto mais de Deus eu tenho, mais eu vou poder amar, porque Sim. Deus é amor. Na fé que vem por meio da palavra, na pureza, né? Na santificação, tendo um coração puro. Que oração? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de fato, aqui finalizando o 13, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. O apóstolo Paulo falou até a minha chegada, mas sabemos que os dois, tanto Paulo como Timóteo, já dormiram no Senhor. Então esse versículo aqui, vamos colocar Jesus falando para nós. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. Leia para quem está próximo de você. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. Vamos levantar, irmãos. Leia para o próximo aí. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. Amém. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. Até o Senhor voltar. Até o Senhor voltar. Aplica-te a leitura. Amém. Amém. Aí chegou o versículo. Amém. Olha, então os irmãos aí já falaram para vocês. Até a chegada de Jesus, se aplica a leitura, viu? Amém. Vocês receberam? Amém. Todo mundo disse amém. Então amanhã mesmo aplicar a leitura. Quem não está aplicado, começa a aplicar a leitura. Na leitura. Porque o 14 diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, não te faças negligente. O que é faças negligente? Fazer pouco caso do dom que há em você, né? Rapaz, Deus me deu dom, mas eu não estou nem aí. Não faça pouco caso do dom que há em ti. Na segunda epístola diz, Paulo fala aqui para Timóteo: reavivar o dom de Deus que havia nele. Então, na primeira epístola diz: não te faças negligente. Na segunda epístola já diz: reavives o dom de Deus. A atmosfera que Timóteo estava realmente precisava de muita ajuda, né? E lá em Tessalonicenses diz: não apagueis o Espírito. Então o Espírito é como fogo, uma brasa. E essa brasa, essa chama, ela pode se apagar. Então nós precisamos reavivar e não fazer negligente. Se não abanar, se não estiver junto, pode apagar. Nessa comunhão aqui, um monte de brasa, uma com a outra. Uma quando toca, né? A palavra banana aí enche, né? Aí acende, né? Pega fogo, isso é bom, né? Por isso que é importante as comunhões aqui, irmãos. As comunhões são importantes porque é uma brasa acendendo outra. Amém. E assim nós ficamos reavivados, Amém. Acendidos, né? Amém. Não te faças negligente. Sim. Nessa pandemia, infelizmente, o espírito de muitos irmãos podem ter, né, se apagado ou está se apagando. Mas nós precisamos reavivar, né? Amém. Por meio da palavra, Amém. por meio do invocar o nome do Senhor. Sim. Senhor Jesus. Amém. Amém. As demais coisas que os irmãos quiserem podem desfrutar, né? Estou faltando 2 versículos, mas eu vou ler só para complementar. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Jesus é o Senhor. Amém.